Estamos aqui numa quarta militar, muito bem acompanhado de Papai Noel, né? São Nicolau veio assistir a aula de hoje, que é um especial de Natal da quarta militar. Então, como a gente está nesse especial de Natal da quarta militar, né? Vamos hoje, 23 de dezembro, já sinto o cheirinho da rabanada aí da sua casa, já botou o bacalhau para dessalgar, não é? Estamos em clima de Natal e nesse clima de Natal vamos para mais um quarta militar, não é? Deixei Alexandre hoje em casa preparando toda a ceia de Natal. Quem assume o quarta militar hoje sou eu, Gisele, com biologia, que é a melhor matéria do planeta, do universo e do multiverso. Tanto que hoje a gente está aqui com o Papai Noel, né, assistindo o quarta militar. Antes disso, alguns avisos. Não esqueça que nós temos bolsão para o ano de 2021. Hoje, 23 de dezembro, para você que ainda não é aluno Supermódulos, vem para cá, não é? Você pode vir estudar conosco no curso que é Mais Que Aprovar. E no curso que é Mais Que Aprovar, para você conseguir um descontozinho, visto que você já gastou tudo que você podia com a ceia de Natal, apesar de que é ceia de Natal com distanciamento social, tá, povo? A vacina tá chegando, então mantenha o distanciamento social, mas você pode se inscrever através do nosso site, cursosupermódulos.com, e lá no site você tem como se inscrever para o nosso Bolsão 2021. Nós temos todas as turmas militares, já que hoje é quarta militar, nós temos as turmas de Colégio Naval e EPICAR, nós temos a turma de sargentos, que prepara tanto para a ESA quanto para a EAR, temos também as turmas de oficialato. Então, para você que quer estar preparado para o ano de 2021, vem para o curso que é Mais Que Aprovar. Vamos lá agora, deixando de delongas, vamos para biologia. Continuando biologia, nós estamos numa correçãozinha, né? Principalmente para quem vai fazer a prova do bombeiro agora, dia 10 de janeiro. Gente, piscou, tá lá. Piscou, um minutinho, 10 de janeiro, você vai estar lá fazendo essa prova do Corpo de Bombeiros. Já pegou o seu cartão de confirmação de inscrição, não é? Pegou o endereço de prova, pegou tudo ok, lembra dos horários, né? Não chegue atrasado, a prova já está chegando. Vamos lá. Falando de floresta, ecologia é um tema recorrente na prova da UERJ. A floresta amazônica é um exemplo de um ecossistema estável, que chegou ao máximo de desenvolvimento para condições climáticas locais. E quais são as condições climáticas? A gente está falando da maior floresta tropical, a gente está falando de uma super floresta. Então lá tem bastante sol, tem umidade, tem água disponível pra caramba, e naquelas condições você já está no máximo de desenvolvimento da floresta. E a pergunta é: o processo de transformação de comunidades ao longo do tempo, quanto tempo? Depende. Podem ser eras, podem ser anos, podem ser milênios, podem ser bilhões de anos, tal como ocorre conosco. Nós estamos aqui há 3,4 bilhões de anos. Nós, seres vivos, porque os seres humanos eles vieram bem depois. Então, nesse processo de colonização, qual é o nome que se dá? Volta comigo aqui para o slide. Você tem as opções de A a E. Nós temos zonação. O que é zonação? Você lembra? Mas zonação é esse processo, não é, de transformação de um ambiente? Evolução, talvez. Mas a evolução, ela transforma o ambiente ou ela transforma o ser vivo? Sucessão ecológica. Bioacumulação, também tem a magnificação trófica, e ontogenia, aquele tempo para você pensar, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pensou? Foi? Então, nós temos como resposta, como gabarito para essa questão, letra C, sucessão ecológica. Sucessão ecológica é esse processo de transformação da comunidade. Lembra que comunidade é o conjunto de seres vivos de várias espécies daquele local. Então aqui nós temos a comunidade se transformando ao longo do tempo, que é chamado de sucessão ecológica. Vê comigo na imagem. Olha aqui um processo de colonização de uma superfície rochosa. Primeiro você tem a rocha nua, e aí você tem a formação da ecese.
Inicialmente com os seres pioneiros, musgos, líquens. Depois você vai para a série, onde você já tem uma vegetação intermediária, você tem um matagal, você tem pequenos arbustos, até que eu chego à comunidade clímax. Aqui podem ser pinheiros, você também tem a formação de carvalhos, provavelmente isso daqui é uma colonização de um local temperado, visto que tem pinheiros aqui. Então, quando você pega esse processo de colonização, ele é chamado de sucessão ecológica. A sucessão ecológica ela pode ser uma sucessão ecológica primária ou secundária. Então, esse esqueminha aqui é super importante. Você começa com a essese e os seres pioneiros, você vai para a série que você tem seres intermediários e você chega na comunidade clímax, que era o que a questão estava falando do desenvolvimento da região amazônica. Ela já está no clímax de todo o desenvolvimento. Então, quando você tem uma colonização onde nunca houve vida, essa colonização é chamada de colonização primária, sucessão ecológica primária. E quando eu tenho um processo de colonização de um ambiente onde já houve vida, esse processo é chamado de sucessão ecológica secundária. Exemplo, houve o desmatamento da região amazônica e aí nós vamos recolonizar a região amazônica. Esse processo será um processo de sucessão ecológica secundária. Então não esqueça essas diferenças. O homem vai querer colonizar a Lua, agora vai rolar o Minha Casa Minha Vida edição Lua, né? Então se você quiser morar na Lua, se você quiser morar em Marte, você pode. E lá em Marte, teoricamente, nunca houve vida. Então, seria um processo de sucessão ecológica primária. Sucessão secundária, onde já houve vida. Molezinha essa, né? Questão aquela dicasinha da última hora para a tua prova, que já é dia 10 de janeiro. Para quem vai fazer o ERJ em fevereiro, também fica a dica. E ainda tem o Enem dia 24, tá faltando um mês para a nossa prova do Enem. Já tá chegando, hein, povo? O povo do Enem também fica ligado, porque são questões recorrentes na prova do Enem. Mais uma? Aqui, ainda nessa questão, o que é a bioacumulação? É o processo de acumulação de substâncias não biodegradáveis. Aqui você pode ter, por exemplo, um metal pesado, no caso colocou-se um DDT, que é um poluente que pode chegar na água. O fitoplâncton, que são os seres produtores, são os autotróficos, eles absorvem parte desse DDT. O zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. Ele vai acumular um pouco mais, porque ele não come um fitoplâncton só. Ele come vários fitoplânctons. E aí ele vai acumular. Por quê? Essa substância não é metabolizada, ela não é catabolizada, ela não é biodegradável. Depois você tem os pequenos peixes. Dos pequenos peixes você tem os peixes grandes. Até quando eu chego nas águias, que são os últimos dessa nossa cadeia alimentar, olha a concentração de DDT em partes por milhão desse animal. É muito grande. Isso é bioacumulação. Ainda na mesma questão, ela também citou zonação. O que é zonação? É essa divisão em zonas do nosso litoral, não é? Você tem o continente, aqui está o continente aqui em cima, você tem a zona supralitorânea, onde você vai tomar aquele banhozinho de mar, mas lembra que tu não pode acumular na praia, tu não pode aglomerar na praia. Você tem toda aquela orla supralitoral. Descendo a orla, você vai para a zona litoral média, e da zona litoral média você vai para a orla infralitoral, até que você chega em mar aberto. Então, isso aqui é uma zonação. É a divisão das zonas marítimas, da nossa zona litorânea. Aquele momento vocabuláriozinho, não é? Que às vezes um vocabulário pode te enrolar. Não vai acontecer aqui, é claro, mas você já sabe agora o que é a zonação. Nessa questão também ele falou de ontogênese. Estamos aí bem pertinho do Natal, né? Amanhã já é véspera de Natal, amanhã para mim já é Natal. Então amanhã é o dia de comer todas as gordices possíveis e impossíveis e muita gente vai se organizar com as várias faixas etárias de sua família. O que é ontogênese? Ontogênese é essa escala gradual, é esse desenvolvimento, essa evolução gradual que todo ser vivo tem. Aqui eu te mostrei 2 exemplos de ontogênese. Você já foi uma criança, não é? Você já foi um bebê, aí depois você já foi uma criança, né? Muitos ainda estão na adolescência, fase difícil, né? A adolescência é aquele povo que amanhã vai colocar aquela roupa nova que comprou no calçadão de Campo Grande para sentar na sala e ver o especial de Natal, né? Então, esse povo da adolescência, né, tá todo ligado. Você tem a sua fase jovem adulto. O povo do Enem não gosta quando eu falo que eles já são jovens adultos. Eles ainda se acham adolescentes. Não é, povo.
Então você é um jovem adulto, depois você já é um adulto, entra na maturidade até chegar na tua fase idosa. A mesma coisa acontece com os meninos. Apesar de naquela cutucada, né? Os meninos levam 10, 20 anos na adolescência, né? Tem um duende de Papai Noel hoje aqui no estúdio, né, Jansen? Então, ele vai concordar comigo, né, que os homens também passam por todas essas etapas da ontogênese. Agora sim, passando para outra questão. Embora queimadas amazônicas sejam consideradas perturbações à biodiversidade local, como você viu nesse ano de 2020, fazendo essa retrospectiva de tudo que aconteceu, você sabe que a região amazônica pegou muito fogo, né? Houveram queimadas, houve desmatamento, tudo isso estava por lá. Mas tem outro bioma brasileiro onde as queimadas são naturais. No ciclo dele anual você tem queimada, que não é região amazônica, tá? Elas podem atuar no ciclo da matéria, diminuindo a competição e acabam por aumentar a biodiversidade. Que aí vai ser o fator para eclodir uma semente que precisa ser queimada, é o fator para morte das espécies mais jovens, e aí você tem as espécies mais, morte das espécies mais velhas, e as espécies mais jovens se colocam ali. E aí, qual é o nome desse bioma, povo? Vamos ver. Lembra qual é o bioma que naturalmente queima no Brasil? E aí? Resposta certíssima para quem pensou, para quem falou, para quem digitou: Cerrado. O Cerrado brasileiro é o nosso bioma que queima naturalmente. Dá uma olhadinha nos biomas do Brasil. São lindos, né? Você tem toda a região de Mata Atlântica, que pega, ela é costeira ao Oceano Atlântico, daí o termo Mata Atlântica. A Caatinga aqui em cima, ela é muito seca, né? Muita gente pensou, ué, mas a Caatinga não pode queimar? A Caatinga, ela tem baixíssima biomassa, então ela não tem muita coisa para queimar, vamos assim dizer. A região amazônica não deve queimar, ela só queima quando você tem um desmatamento que leva a seca, que leva a queimada, né? Descendo mais um cadinho da região amazônica, você tem o Pantanal. O Pantanal aqui também não queima naturalmente, porque ele é a maior planície alagável do mundo. Aquela coisa que você aprende com o professor de geografia, Brunão também tá aí, o Ed também sempre fala isso, e aí o Pantanal não queima. Quem vai queimar é o Cerrado. Cá embaixo nos Pampas, tchê, o povo gaúcho que tá lá sabe também que os Pampas não têm a característica natural da queimada. No Cerrado, a vegetação é adaptada às queimadas, né? Então você tem a sobrevivência delas para isso. Não pode ser uma queimada também exponencial. Você tem pequenos focos de queimadas naturais que acontecem de forma recorrente. Vamos para mais uma, tá bom o negócio aí, não é? E aí vamos falar de novela agora. Tem um povo noveleiro, pode botar a mamãe aí do lado para assistir nossa aula. Vou te dar um minutinho, grita tua mãe aí, ô mãe, vem, ela vai falar da novela. Aquela mesmo que suspendeu por causa da pandemia. Ainda estamos em pandemia, então você tem que ter cuidado. Mas aí tem uma questãozinha que deu pano pra manga na novela das 8. Leia o texto abaixo e responda as questões 3 e 4. Gostei muito dessa questão, caiu na OBB, lembra? A gente está corrigindo questões da Olimpíada Brasileira de Biologia, que treina o pessoal com as questões de biologia, então são questões no nível muito bom e super contextualizadas. E eles contextualizaram com a novela Amor de Mãe. Da TV Globo, uma dúvida sobre a paternidade surge devido à tipagem sanguínea dos personagens. O empresário Álvaro, ao ver a carteira de vacinação do filho, e aí tu tá falando, mas quem é Álvaro? Pergunta pra tua mãe que tá aí do lado, ela via a novela, ela sabe disso, tá? Pergunta pra tua mãe, pra tua tia que já chegou na tua casa na véspera de Natal. Então, ela sabe quem é o Álvaro, pergunta pra ela. Então, o empresário Álvaro, ao ver a carteira de vacinação do filho e curioso, decide lê-la. Álvaro se espanta. Ao ver o tipo sanguíneo do filho, questiona. Verena, não é? E questiona a Verena, que pergunta: qual o problema com B positivo? Ele responde: o problema não tem como eu ser pai de uma criança B positivo, Verena. E aí? Casos de família. Casos de família é outro programa, gente. Não é esse não. Vale ressaltar que tanto Verena quanto Álvaro têm sangue tipo A positivo, impossibilitando de ter um filho B positivo. Opa! E a pergunta é:
quem tá certo nessa bagaça? É Álvaro que acha que não é pai ou Verena que diz que o cara é pai? Vamos lá? Aquele momento de mistério. Vamos ver a questão? Vamos lá. A conclusão de Álvaro sobre a impossibilidade da criança ser sua filha é certa ou não é certa? Vou te apresentar os tipos sanguíneos e depois a gente vai ver se Álvaro tá certo ou se Verena tá certa. Olha aqui comigo. Existem 4 tipos sanguíneos quanto ao sistema ABO. Sangue A, B, AB e O. E ainda existe o fator RH, que é positivo e negativo. Vamos ao quadro? Vamos lá. Vem, cameraman. Vamos no quadro. Pegando aqui o quadro, quem é A pode ter tipo sanguíneo, né? Quem é A tem genótipo Isão A, ou tem genótipo Isão A, Izinho. Os dois são A positivo. Quem tem fator RH positivo tem genótipo Rzão, ou Rzão, Rzinho. Então, supondo que tanto Álvaro quanto Verena sejam heterozigotos, tá? E aí, essa criança pode ou não pode ser filho? Vamos lembrar do joguinho da velha? Ó, você vai pegar assim, ó, você faz o joguinho da velha, aí você vai botar aqui, ó, Álvaro e Verena. A Verena é A positiva. Eu não sei se ela é homozigota ou heterozigota, mas vamos supor que ela seja heterozigota, que nesse caso aqui, ó, ela vai ser Isão A, Izinho e Álvaro Isão A, Izinho. Como é que você resolve isso? Agora é só juntar. Esse com esse, Isão A, esse com esse, Isão A, Izinho. Isão A, Izinho, Izinho, Izinho. Então, nesse caso aqui, nós teríamos, ó, 3 em 4, 3 quartos de A. E teríamos 1 em 4 de O. E cadê o B? Da onde é que vai vir o B, gente? Não tem B. Porque a criança, para ser B, ela pode ser Isão B, ou Isão B, Izinho. E aí teria como Álvaro ser pai dessa criança, desse remelento? Não tem. Não tem. Aí vamos voltar lá nas opções da questão. Cadê as opções da questão? Não, essa aí já é outra questão. Opção da questão. Aqui. A conclusão de Álvaro sobre a impossibilidade da criança ser sua filha é certa. Então, já descartei a letra D e já descartei a letra E. Pais A positivos só podem ter filhos A positivo? Fake news. Por quê? Você viu aqui comigo que pais A podem ter filho A ou O. Mas aí eles são positivos, Gisele. Como é que fica a história do positivo e do negativo? Vamos ver aqui, ó, mais um joguinho da velha. Suponha que eles sejam heterozigotos. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Você vai ter aqui, ó, Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, você tem 3 quartos de chance de ser positivo e 1 quarto de chance de ser negativo. Partindo do pressuposto que eles sejam heterozigotos. Então, como a questão não me disse, eu sempre tenho que ter o máximo de possibilidades possíveis. Então, nesse caso aqui, ó, só podem ter filho A positivo? Não. Correta, pois pais A positivos podem ter filho A e AB. E aí, mais uma vez, de onde é que veio o B para ter filho AB? Não tem como ter filho AB, gente. Pais A positivos só podem ter filhos com sangue A e O, podendo ser positivo ou negativo? É essa! Você viu aqui comigo que se eles forem partindo do pressuposto que eles sejam heterozigotos, existe essa possibilidade. Mas Gisele, ele não me disse se é homozigoto. Lembra, homozigoto, alelos iguais. Sobe a câmera aí, cameraman. Aqui, ó. Homens zigotos, alelos iguais. Heterozigotos, alelos diferentes. Só que a questão não me disse. O que você deve supor, então? O máximo de possibilidades que é o heterozigoto. Por isso que o gabarito da questão é letra C. C de certo. Vamos mais uma? Ainda linkada na novelinha, Não Manda Tua Mãe Embora. Agora ela já sabe da treta, ela tá relembrando, não é? Fazendo aí o remember que o filho de Álvaro e Verena não é de Álvaro, mas pai é quem cria. Não precisa entrar nessa treta. Mais uma. Vamos lá?
Suponha que o pai de Álvaro e o pai de Verena sejam doadores universais. E aí, o que é um doador universal? Vamos pegar aqui o nosso quadro. Enquanto a gente apaga o quadro, não é? Vamos lá. Foi, voltei. Suponha que os pais dele sejam doadores universais, não é? Então, quem é o doador universal? Você tem 4 tipos sanguíneos. AB, O, A e B. Coisas para você fazer amanhã, não é? Naquele momento, esperando para jantar meia-noite, porque amanhã a janta só sai meia-noite, né? Então, enquanto você tá ali, naquele ócio, nada para fazer, passatempo bom em família é você ver a tipagem sanguínea da galera. Isso é uma questão de saúde pública. Né? Você vai lá, vai perguntando o tipo sanguíneo do povo, só não monta, se você quiser, monta até árvore genealógica, mas cuidado, podem ter casos como esse da Verena, e aí a ceia da família vai ser daquele jeito, né? Mas uma coisa boa, que não dá tanta intriga, que não dá tanta treta, é você ver quem pode doar sangue para quem. A doação de sangue é extremamente importante, doar sangue salva vidas, e aí você cria um PDFzinho, eu sei que tu tem aquele grupo família, tem várias tretas, faz uma coisa boa no teu grupo da família, põe a tipagem sanguínea do povo e já diz quem pode doar sangue para quem. Sempre vai ter aquele primo de não vou doar sangue para você porque eu não gosto de você. Vai doar sim, tá? Então, o que você sabe para você colocar amanhã nesse momento passatempo de ceia? É o doador universal. Ele pode doar sangue para todo mundo, mas ele só recebe dele mesmo. Então, o O, que é considerado doador universal. Mas ele só pode receber dele mesmo porque ele produz anticorpos contra os outros tipos sanguíneos. O A pode doar para B e para ele mesmo. O B pode doar para B e para ele mesmo. E o AB só recebe dele mesmo. O AB é considerado receptor universal. Esse é o sangue AB. Mas o real receptor, o real doador universal, você ainda tem a questão do positivo e do negativo. O positivo só pode doar sangue para positivo. Esse daqui, então, a gente coloca doador. E esse é o receptor. O negativo, ele pode doar sangue para positivo e para negativo. Então, o negativo, quando você isola só o fator rhesus, é um doador universal quanto ao fator rhesus. E o positivo, como você pode observar, ele é o receptor universal quanto ao fator rhesus. E se você tiver que juntar um e outro, quem é aquele que pode doar sangue para a família toda? Pergunta aí para o povo que já está se reunindo, é o O negativo. Esse aqui é quem é o doador universal. Ele pode doar sangue para todos os tipos sanguíneos do sistema BO e ele pode doar sangue para todos do fator RH. E agora vamos voltar lá na questão. Voltando para cá. A questão me disse, suponha que o pai de Álvaro e o pai de Verena sejam doadores universais. Para que a questão me disse isso? Vamos montar uma árvore genealógica? Tá aqui, ó. Quadradinhos são homens, bolinhas são mulheres. Esse daqui é Álvaro, essa daqui é Verena. O pai da Verena é doador universal. Então, o pai da Verena é O negativo. O pai de Álvaro também é doador universal. Então, o pai de Álvaro é O negativo. Você já sabe que Álvaro é A positivo e Verena é A positivo. E aí a pergunta é, para que então ele falou dos avós da criança, né? Ele quer saber a probabilidade de nascer uma criança, losangozinha, porque o sexo não vai influenciar nada nesse caso, O negativo. Para que eu preciso saber dos avós? Para eu ter certeza que Álvaro, se ele é A, ele é Izão A.
Pela lei de Mendel, que um par de fatores se separa na formação dos gametas, você sabe perfeitamente que esse pai doou alguma coisa para o Álvaro. Ele só pode doar o quê? O Izinho. Se o Álvaro é positivo, ele tem um Rzão. Mas como ele é filho de pai negativo, você sabe que ele tem um Rzinho. Então, Álvaro tem esse genótipo, assim como Verena. Izão A, Izinho, Rzão, Rzinho. E aí ele quer saber a probabilidade deles terem uma criança O negativa. A gente vai fazer essa regra do E. Ele quer uma criança O e negativa, nesse caso. Vou fazer em separado e multiplicar essas probabilidades. Primeiro, eu vejo a probabilidade da criança nascer O. Vamos colocar do ladinho de cá, ó. Izão A, Izinho com Izão A, Izinho. E aí a gente faz o famoso chuveirinho. Esse com esse, Izão A, Izão A. Esse com esse, Izão A, Izinho. Esse com esse, Izão A, Izinho. E esse com esse, Izinho, Izinho. E aí, qual a probabilidade da criança ser O? Não é 1/4? Reserve. Tipo receita que você está vendo aí nesses programas culinários, não é? Pegue a probabilidade da criança nascer O e reserve. Adicione a ela a probabilidade da criança ser negativa, que é o que a gente vai fazer agora. Qual a probabilidade de ser negativa? Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Esse com esse, Rzão, Rzão, esse com esse, Rzão, Rzinho, ó. Esse com esse, Rzão, Rzinho, e esse com esse, Rzinho, Rzinho. Qual a probabilidade da criança nascer negativa? 1/4. Qual a probabilidade da criança nascer O e negativa? Você vai pegar 1/4, que é a probabilidade de ser O, e multiplicar por 1/4, que é a probabilidade da criança ser negativa. E aí vai aquela matemática dificílima. 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 4 dá 16. Então, a probabilidade dessa criança nascer O e negativa é 1/16, ok? Questãozinha boa de genética para dar aquela chacoalhada, né? Então, já sabe, se Álvaro e Verena tiverem um novo filho, né? Já fala para tua mãe que tem 1/16 de chances dessa criança nascer O negativa. Agora ela já sabe. Agora, se a mamãe quiser continuar assistindo, fica de boa. Conhecimento nunca é demais. Mas vamos passar para uma nova questãozinha de biologia. Não dá spoiler da novela, Gisele. Não tô dando spoiler da novela. É questão de genética. Preciso. Eles têm que saber. A novela vai voltar agora, você tá dando spoiler pra Mas eles. não tô dando spoiler da novela. Rede Globo, assim, eu não li o roteiro, tá? Eu não li o roteiro. É a questão de genética, mas eu acho também que eles podiam ter um filho, tá? Fica a dica. Aí acaba essa treta. E pai é quem cria. Se ele criar o outro moleque, ele é pai. Vamos lá, gente. Questão número 5. Aves marinhas sofrem com o acúmulo de petróleo em suas penas. Isso ocorre devido à remoção da camada apolar protetora determinada por óleo secretado pela sua glândula uropigiana. Então, toda ave, se você observar aquele momento, observando as aves aquáticas, ela vai lá na região uropigiana. Você sabe onde fica a região uropigiana? É lá atrás, lá onde o sol não bate, lá mesmo, lá então, isso, lá. Então, a glândula uropigiana tem justamente esse nome porque ela fica próxima à região perianal. Ela fica na região da cloaca das aves. E elas sofrem muito com o acúmulo de petróleo porque deixa as penas dela muito ricas em óleo. A impermeabilização das superfícies corpóreas, como é que ocorre nas aves, é bastante comum na natureza. Tá? Então as aves pegam esse óleo da glândula uropigiana, jogam nas suas penas para elas ficarem um pouco mais impermeáveis. Só que tem um serzinho que não deixa a pele dele impermeável porque é necessário que ele faça troca gasosa com o meio. E aí ele precisa de uma pele muito fininha. E a pergunta é: quem é que não tem essa adaptação impermeabilizante? Letra A, quitina nos artrópodes. E aí o que é quitina, né? Aí você estava naquele momento tirando as bagunças do armário e aí saiu aquela pequena baratinha que você pisou e fez crack. Por que a baratinha faz crack, né?
ela tem um exoesqueleto quitinoso. E qual a função desse exoesqueleto quitinoso? Ele é impermeabilizante, meu povo. Sim, ele é impermeabilizante. Então, quitina nos artrópodes é impermeável. Queratina nos vertebrados. O que é a queratina? Você é um animal vertebrado? Sim, você é um animal vertebrado, tá? Então, você sendo um animal vertebrado, você tem queratina. Queratina para quê? Para pele, para impermeabilizar a pele. O seu cabelo, você usa shampoo de queratina para eles ficarem lindos, sedosos, esvoaçantes, né? Resistentes. Então, você tem queratina na sua pele e nos seus fâneros também. Cutina em folhas. Algumas folhas têm até mais cutinas que outras, que vai impermeabilizar. Tem uma folha chamada de papiro. Depois dá um Google aí para você dar uma olhada. E o papiro, você joga água e a água escorre nele, porque ele tem uma grossa camada impermeabilizante. Então, as folhas dos vegetais também têm. Suberina em caules, suber, felogênio, feloderme, lembra dos tecidos vegetais? E aí quando você tem a suberina, aquela camada externa impermeável dos caules, então até nas árvores você tem camada impermeabilizante. Quem é que não é impermeável? O sapo, o anfíbio. Por isso que anfi significa duplo, bio é vida, ele tem uma vida dupla. Ele está um pouco na terra e um pouco na água. E nesse pouco que ele está na água, ele vai facilitar a troca gasosa dele, porque a pele dele não é impermeável. E para a troca gasosa, que ocorre por difusão, acontecer de maneira mais eficiente, é necessário que a pele dele não seja impermeabilizada. Ele tem peptídeos. O que são peptídeos? São proteínas, são tipos de proteínas, vão formar proteínas, mas que não deixam a pele impermeabilizada. Ok, meu povo? Fácil essa também. Fechamos mais um Quarta Militar em ritmo de Natal. Um Feliz Natal para todo mundo, não é? Que tenhamos uma ceia abençoada, com saúde. Lembra que o importante nesse momento não é a comilança, é a comilança também, tá, mãe? Mãe já prepara aqueles meus doces do Natal, já prepara o manjar, tem pavê, tem tudo de delicioso, mas nesse ano que foi um ano tão difícil pra gente, pra você que se manteve estudando, muito difícil, mas você tá vivo, você tá com saúde, não é? Eu e Papai Noel que estamos aqui, né? Estamos desejando um ótimo e feliz Natal pra todo mundo que tava me assistindo aí, tirou um tempinho entre a arrumação de Natal e a aula de biologia. Nos vemos ano que vem, ok? Ho, 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 tchau, tchau. Depois de mais um Quarta Militar. Beijo, gente. Feliz Natal. Feliz Natal, Papai Noel. Viu?
Curso Supermódulos é mais que aprovar.